Olá pessoal, boa tarde. Vou trazer aqui para vocês hoje alguns pontos positivos e negativos desse Jetta Comfortline 2.0 aspirado ano 2012. Essas características desse carro são compatíveis com a linha Jetta de 2011 até o modelo 2015, que ainda utilizava essa mecânica EA113, né? Então, começando aqui pelos pontos positivos, eu gostaria de destacar a durabilidade mecânica desse carro, sobretudo a parte do motor, né? Que é o motor EA113, que é uma evolução do motor AP, que é uma mecânica muito robusta e muito longeva. Então é um carro que não tem assim defeitos crônicos. Embora ele não seja um carro, esse modelo Comfortline não seria um sedã premium, ele seria um médio. O que faz um carro ter características premium, em tese, seria uma durabilidade maior das peças. Embora o Jetta Comfortline não tenha esse perfil, ele é um carro muito durável, né? Sem defeitos crônicos. Eu inclusive olhei um Jetta igual esse aqui, 2012, com 120 mil quilômetros, e é um carro que envelheceu bem. Era de um amigo. Eu perguntei para ele sobre o plano de manutenção. Ele me disse que a única coisa que ele tinha feito é trocado a coifa da junta homocinética. Isso quando eu ia comprar esse, né? Mas o fato de já estar com 120 mil me incomodava, porque eu tinha certeza que dentro de pouco tempo as manutenções iam chegar e eu teria que fazer, né? Então, por isso que eu priorizei a compra desse, que estava com 56 mil quilômetros, né? Então, acho que a durabilidade mecânica do carro e o fato dele envelhecer bem. Eu já tive outros carros com essa mesma quilometragem que esse meu tá, que é com 67 mil quilômetros e com 10 anos de uso, vai fazer 13, 11 agora em abril. E por exemplo, mesmo o Corolla ou o Civic, eu achei que eles envelheciam de forma mais degradada do que esse aqui. Eu digo tanto no quesito quilometragem, que esse meu já está com 67, eu peguei com 56, tanto a questão dos anos, né? Porque mesmo você não usando, mas o carro tem um desgaste pelo passar do tempo. Então eu acho que essa seria uma outra característica positiva desse carro. Queria destacar também a lista de equipamentos, né, como eu falei para vocês aqui, desde sensor de estacionamento, controle de estabilidade, o computador de bordo, a central multimídia muito boa assim, tem umas saídas próximas do puxador da porta que façam que o som fique muito agradável dentro do carro assim, para que você está realmente dentro do som, muito interessante. Eu gosto muito do conforto do banco do motorista, com 3 opções de regulagem de altura e de profundidade também, achei bom. O conforto interno do carro é bom, tem um espaço interno excepcional, fruto do espaço entre eixos muito generoso, né? Então é um carro que tem um porta-malas também amplo, é por essa razão que eu gosto desses sedãs maiores, por conta do tamanho do porta-mala. São generosos, 520 litros, tanto comprido quanto profundo, né? Com espaços aqui para as coisas não ficarem sambando, redinha, esse saco aqui. Então eu gosto muito dessa característica do tamanho desse porta-mala, né? Que os sedãs compactos derivados de hatches não tem essa característica, que eu preciso de um porta-mala grande também, por questões de trabalho, né? Eu queria destacar também que esse motor EA113, que é uma evolução do AP, que preserva algumas características da mecânica AP. Ele saiu em alguns New Beetles, em alguns Golfs, em alguns Passats. Ele não tem os problemas do TSI nas bombas de alta, as bombas de baixa e os desgastes que esses motores de injeção direta apresentam. Muitos pela própria dinâmica de funcionamento e outros por conta da qualidade da nossa gasolina, que tem chumbo, que oxida muito precocemente esse motor, né? Então eu acho que é uma outra característica. Eu gosto desse modelo especificamente, o 2011 a 2014, por conta da direção hidráulica, que não é eletrohidráulica, nem tampouco elétrica, porque eu vejo muitos motoristas reclamando de problemas na manutenção dessa direção
elétrica, inclusive eu vejo mais até nesse Jetta de modelo novo que saiu de 2018 em diante. Então uma boa e velha direção hidráulica tá aí. Se ela ficar ruim, eu ainda tenho a mecânica de sobressalência e tem uns kits aí de salvar essa direção elétrica, e eu prefiro muito mais essa direção elétrica do que, ou hidráulica, do que a elétrica, né? Esse meu modelo aqui é um modelo equipado com câmbio manual e eu queria um Jetta equipado com câmbio manual. Eu penso que um carro usado com mais de 8 anos com câmbio automático é um risco de você ter que fazer esse câmbio, porque toda mecânica ela tem data para morrer. E o reparo de um câmbio automático hoje, aqui na minha região, está de 10 a 15 mil. E eu tenho sérias dúvidas com relação à durabilidade desse conserto, pela uma experiência que eu tive no Corolla. Então, para quem já compra um carro já com mais de 7, 8 anos de uso, eu acho que é muito arriscado comprar com câmbio automático, a não ser que você tenha uma reserva de 15 mil para consertar esse câmbio, caso ele apresente problemas, né? E que você também confie na mecânica que você vai ter na sua região para fazer esses reparos, né? Eu vejo os câmbios automáticos, tanto DSG como Tiptronic, que equipam as outras versões do Jetta, com muitos relatos de problemas e caros esses reparos, né? Então, e outra coisa, é um câmbio que tem muito diálogo com a eletrônica, e a eletrônica é o que vai matar os carros. Então, para mim, o fato desse carro ser manual era um critério na compra. Outra coisa também que eu acho positiva nesse carro são os bons desempenhos que ele teve nos testes de segurança ativa e passiva. Ele já oferece Isofix. Ele conseguiu 5 estrelas no Eurocap e também 5 estrelas no Latin Cap, sendo 5 estrelas para adulto e 3 para crianças. Um outro ponto muito positivo nesse carro, a meu juízo, é o consumo de combustível. É um carro grande, são 4,64 metros, que faz bons 8,5 km por litro aqui dentro da cidade, e eu acho um consumo muito bom, isso com gasolina, né? Muito bom para um carro grande e pesado como esse, né? Eu não rodo no álcool porque na minha região não compensa. Outra coisa que eu gosto também é desse estilo dele, porque ele ficou praticamente inalterado até 2015. Na versão 16 em diante tem uma alteração na dianteira e uma alteração na traseira, mas é muito sutil, então façam que o estilo do carro fique ainda muito atual, né? Eu gosto também em especial dessa versão Comfort até 2014 e a Trendline de 2014 em diante, por conta da utilização desses pneus com perfil 16, que é o 205/55. Acho que a utilização desse perfil ajuda muito no consumo de combustível, né? Agora, em compensação, já entrando aqui para os defeitos do carro, eu penso que seria até mais feliz nesse carro, já na categoria defeito, a utilização de um pneu Aro 15. Porque esses pneus, esse é o 205 5516, é um perfil que eu acho é um pneu de perfil baixo, que fica muito vulnerável no buraco. Ele não fica tão confortável. Eu gosto de pneus com perfis mais altos. Eu já vi relatos de pessoas que tentaram colocar um 225, um 245, e em velocidade o pneu tocou o para-choque e o pneu rasgou, explodiu. Então a gente acaba tendo que ficar utilizando essa versão original aí, que é um pneu de perfil mais baixo, que eu particularmente não gosto. Assim, eu sempre priorizo pneus. Esse aqui tá usando 205 55 aro 16. Eu gosto de pneus com perfil mais alto, né? Agora, com relação aos defeitos desse carro, o que eu poderia destacar como defeito, considerando que eu estou utilizando ele há um ano e já rodei 11 mil quilômetros. Eu acredito que essa questão dos pneus é um deles. A suspensão é um pouco dura ou seca, lembrando um pouco a do Honda Civic. Então ele é um carro que ele não é assim macio para passar em buracos. Você acaba sentindo um pouco, né? Ela chega a fazer até alguns ruídos assim. Creio que por conta dessa versão até 2014 utilizar a suspensão traseira por eixo de torção.
E ela só foi substituída em 2015, na linha 2015 pela Tip-Link. Até 2014 só vinha essa suspensão independente nas versões TSI, que é um outro carro, né? É um Audi com vestuário Volks. Então acho que esse seria um defeito, esse desenho de suspensão. Não chega a incomodar, mas não é tão silenciosa e tão confortável como eu imaginava, né? Eu não gosto do excesso de ruído interno que esse carro tem, sobretudo na estrutura dos bancos dianteiros, e um excesso de plástico também. Em alguns contextos eu consigo ouvir ruídos na porta e sobretudo nos bancos dianteiros. Às vezes o roçado de plástico e desses reajuntes, eles acabam fazendo barulho e eu não acho legal, né? Eu acho que o desempenho dele é até satisfatório, né? Você até esquece que é um carro de 4,64 m, que é um carro grande. Mas na estrada eu confesso que eu esperava um pouco dele. Você tem que pisar um pouco mais para ele ir. Eu digo porque eu tenho uma experiência com o Vectra 2.2, com o Zafira 2.0, que me entregavam um pouco mais de torque. Embora esse carro tenha 17,7 kgfm e 116 cavalos de potência na gasolina, 18,1 e 120 no álcool, ele em baixa ele te sugere que ele tem mais força, mas na estrada ele demora um pouco mais para embalar. Mas é um carro muito ágil nas arrancadas, ele é um carro que vai te entregar aquilo que você procura. Com relação a alguns defeitos que costumam apresentar, é nas travas elétricas. Como eu peguei esse meu há um ano, eu acredito que o antigo motorista já tenha feito, o antigo proprietário já tenha feito esse reparo na direção, na trava elétrica, porque não tem como destravar o carro se você fecha, sem ser pela trava elétrica. Então ela costuma dar problemas precocemente. Vi também que ele apresenta um problema no sensor do ABS ou fio do ABS, que acende uma luzinha no painel indicando a anomalia no ABS ou no controle de estabilidade. Algumas pessoas acabam desligando o sensor, o controle de tração, e esse defeito fica subsumido. Se você aciona, a luz volta a acender no seu painel. Mas tirando isso, eu digo que eu estou muito satisfeito com o carro. Ele respondeu minhas expectativas. Eu não gosto de SUV. O Jetta, apesar de ser um carro importado do México, eu fiz agora na renovação desse ano o seguro dele. Ano passado eu fiz o seguro por 1.290, esse ano passou para 1.548, por conta da elevação dos preços dos carros, que acabou tendo essa chicotada esse ano. Acredito que o IPVA vai diminuir um pouquinho. Ano passado eu paguei 1.000 ao geral, esse ano deve ficar na casa de uns 900 e pouco, 870. Considerando que é um carro de 10 anos, eu ainda acho um pouco salgado, né? As manutenções dele é óleo 5W40, os filtros, pelo menos o filtro de combustível é um pouco mais salgado, porque é um filtro de cobre, então ele é um filtro que custa 200 e poucos reais. Esse câmbio manual, ele é muito elástico, muito confortável. Eu só acho similar dele de prazer de dirigir ao do Vectra 2.2, 8 válvulas. Mas a alavanca eu acho um pouco ruidosa. Esse é o único senão que eu acho. Não é o câmbio em si elástico, é prazeroso, mas a alavanca é um pouco ruidosa. Me lembrou um pouco a alavanca do Voyage, do Jetta, do Fox, que eu já dirigi assim. Eu esperava uma alavanca um pouco melhor trabalhada. Tá passando. Cortou aí. Mas é isso, amigos. Esse aqui são os pontos positivos e negativos que eu acho nesse carro. Pela atenção de todos, obrigado.